Esta é uma obra autoral com inspirações em diversas obras que li ou assisti. É uma história pesada e cheia de drama, então recomendo que repense antes de continuar. Caso queira ler, deixarei na descrição do vídeo um link onde você encontrará o texto escrito. As imagens do vídeo são meramente ilustrativas. Caminhos. Capítulo 11. O mal no controle. Akon levou semanas para alcançar Sagon, uma cidade cercada por altas muralhas de pedra escura, e marcada pela presença constante de soldados. As ruas de paralelepípedos, pesadas sob o peso do silêncio dos moradores, seus olhares desconfiados desviando-se rapidamente para evitar qualquer contato. Sagon não era uma cidade comum. Seu governante, Lord Edward, comandava com mãos de ferro, impondo regras absolutas e uma ordem que sufocava qualquer lampejo de rebeldia. Não havia sorrisos ali, apenas uma tensão sufocante que parecia impregnada no próprio ar. O Templo do Sol, outro símbolo de fé e esperança para a cidade, jazia abandonado, suas portas trancadas, por ordem do próprio Lord Edward. Akon percorreu as ruas sombrias, evitando os olhares atentos dos guardas, buscando informações entre figuras obscuras nos becos mais imundos. Foi assim que descobriu o que o povo comum temia murmurar: as pessoas estavam sendo levadas ao castelo e jamais retornavam. Quem ousava questionar ou resistir desaparecia da mesma forma, engolido pela escuridão da fortaleza. Ainda assim, os habitantes não clamavam por ajuda. Seus rostos revelaram resignação, como se o medo tivesse corroído qualquer vestígio de esperança. Akon não queria se envolver em problemas locais, mas uma dúvida persistente o atormentava. O que, afinal, Edward fazia com essas pessoas? O número de soldados sob seu comando era esmagador, tornando qualquer investigação um risco quase suicida. Enquanto caminhava próximo ao Templo do Sol, Akon captou um som sutil, um murmúrio quase imperceptível. Seus sentidos, refinados pelo treinamento, o alertaram. Decidido a investigar, ele se esgueirou pelas sombras e encontrou uma entrada lateral aberta. O templo estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca que filtrava pelas janelas de vidro sujo. O som o guiava até o antigo altar, onde uma jovem de vestes elegantes rezava em voz baixa. Os cabelos dourados da jovem refletiam pouca luz, e seu semblante carregava uma confusão de tristeza e determinação. Após um momento de surpresa mútua, ela relaxou ao perceber o colar do sol que Akon usava. Com isso ela concluiu que ele não era uma ameaça. Ela se apresentou como a Miss, a filha de Lord Edward. Akon estava curioso sobre a cidade e perguntou à jovem. Com um olhar cheio de melancolia, ela começou a contar a história da cidade e de seu pai. Sagon, segundo a Miss, foi um lugar vibrante, protegido por seu exército disciplinado. Mas nos últimos 2 anos, tudo mudou. Edward, antes era um líder forte e justo, e agora transformou-se em uma figura sombria e aterradora. O castelo tornara-se uma prisão, e às vezes, durante as noites silenciosas, ela ouvia gritos vindos das profundezas da fortaleza. Quando Akon expressou sua intenção de investigar, a Miss revelou a existência de uma passagem secreta que levava ao subterrâneo do castelo. Era um caminho perigoso, podendo ter armadilhas e infestado de ratos. Ainda assim, Akon confirmou em ajudá-la. Ao cair da noite, eles retornaram em um ponto discreto próximo ao castelo. A Miss abriu uma passagem e desejou sorte enquanto Akon desaparecia na escuridão. Os túneis sob o castelo eram estreitos e sufocantes, com um odor pútrido de umidade e podridão. Ratos corriam entre seus pés enquanto ele avançava, atento a cada ruído. Uma escadaria que levava até uma porta de madeira pesada surgia em sua frente. Akon percebeu algumas armadilhas na escadaria, mas conseguiu evitá-las. A porta aparentemente estava emperrada. Com um esforço, ele conseguiu abrir, revelando um corredor iluminado por tochas. As paredes eram cobertas por musgo, e o corredor era ladeado por celas, onde corpos debilitados jaziam em silêncio ou murmuravam pedidos de ajuda. Akon era incapaz de libertar os prisioneiros naquele momento, pois isso atrapalharia sua missão. Ao final do corredor, ele encontra outra escadaria que tanto subia como descia. Um cheiro forte e metálico o atingiu. O fedor de sangue e carne morta vinha da parte de baixo. Descendo com cuidado, ele chegou a uma porta imensa. Ao abrir, deparou-se com uma sala ampla, mergulhada na penumbra. O cheiro era nauseante. Uma voz profunda ecoou das sombras, gélida e ameaçadora. Uma criatura o observava, confundindo Akon com uma de sua própria espécie devido ao sangue que corria em suas veias. Ao sair das sombras e se aproximar da porta, uma criatura alada surge, com garras afiadas e olhos que brilhavam como brasas.
Ele vestia roupas refinadas, mas havia algo de perturbador em sua aparência, uma fusão grotesca entre humano e demônio. Quando ele olha novamente para Akon lhe bate uma confusão, pois ele enxerga ao mesmo tempo um homem e uma criatura da noite no mesmo corpo. Akon se põe em posição de batalha, ele pega uma tocha que estava presa à porta, acende e joga dentro do aposento irritando a criatura que prefere o escuro. A batalha começa. A criatura ataca com velocidade sobre-humana, suas garras bloqueiam cada golpe de Akon. Devido à determinação de Akon, a criatura se apresenta como Avalon. A luta é feroz, e Akon descobre que Avalon é o adversário mais poderoso que já enfrentou. Sua armadura o salvou de ser despedaçado várias vezes, mas a situação piorava a cada momento. O som da batalha atraiu a atenção no castelo. Lord Edward, tomado pelo pavor, desceu pessoalmente para averiguar. Ao ver Avalon massacrando Akon, seu rosto foi tomado por um terror absoluto. Avalon zombou dele, exigindo que o Lorde não interferisse. Quando Edward tentou ordenar que a criatura parasse, Avalon lançou uma de suas garras em sua direção, deixando claro quem dava as ordens ali. Akon, exausto e ferido, começou a perder o controle para a escuridão dentro de si. Uma voz sussurrava em sua mente, oferecendo poder ilimitado. Desesperado, ele resistiu por um momento, mas a dor foi grande demais. A criatura dentro dele assumiu o controle. O confronto entre Akon e Avalon escalou para uma batalha de situações épicas, feridas abertas se fechando e reabrindo enquanto ambos lutavam sem descanso. Ao final de uma longa noite de combate, ambos caíram exaustos, incapazes de se regenerar. Avalon, desesperado, ordena que Edward trouxesse carne humana para que ele pudesse se recuperar. Surpreendentemente, Edward se aproximou de Avalon, pegou a espada caída de Akon e cravou no peito da criatura, acertando um ferimento aberto. Avalon urrou de dor e, em um último ato de fúria, cravou suas garras no corpo de Edward. O silêncio preencheu o local, os guardas hesitantes gritavam pedindo autorização para descerem. Com medo de desobedecerem e serem punidos, eles ficaram parados. Amy surge e toma coragem ao descer. Lá ela encontra o corpo de seu pai e de Akon, os dois caídos. Em choque, Amy corre até seu pai e percebe que ele está morto. Já Akon ainda respirava. Ela chamou os guardas e eles levaram Akon. O corpo do governante Edward foi levado e posteriormente foi cremado. Edward era uma das poucas pessoas que conseguiam enxergar as criaturas da noite. Avalon tirou proveito disso quando chegou neste local. Ele ameaçou matar Amy, caso Edward não obedecesse em sempre levar carne humana a ele. Por amar muito sua filha, Edward se corrompeu e aceitou a chantagem e as ordens de Avalon. Quando Akon despertou, Amy estava determinada a condená-lo, acreditando que ele era o responsável pela morte de seu pai. Então Akon teve uma ideia de pedir para escrever uma carta ao Templo do Sol, dizendo que eles esclareceriam tudo. Amy atendeu a esse pedido, acreditando que a história de Akon jamais seria confirmada pelo Templo do Sol. Então Akon escreveu endereçada à sacerdotisa Isabel através de um pombo-correio. Esses pássaros eram muito utilizados em toda a região. Isabel, em resposta, inocentou Akon. Amy conhecia Isabel de alguns anos atrás, quando a sacerdotisa visitou o Templo do Sol de Sagon, e isso facilitou na inocência de Akon, pois Amy sabia que Isabel era uma pessoa justa e jamais inocentaria um assassino ou criminoso. A ferida no corpo de Edward também corroborava com os relatos de Akon, além de que as espadas de Akon não estavam manchadas de sangue, pelo menos não um sangue que eles podiam ver. Com isso, ele pôde ser solto. Amy tinha um grande trabalho pela frente em fazer a cidade voltar a ser o que era. Akon, por sua vez, depois de se recuperar, partiu para o último vilarejo dessa região, que ficava a noroeste de Sagon. Ele partiu sem agradecimentos, tanto de Amy ou do povo de Sagon, ela por estar triste pela morte de seu pai, e o povo que ainda não sabia ao certo o que estava acontecendo. Tudo terminou com mais uma morte de um humano, e isso também deixava Akon bem triste.